Olá, aqui é a Helga. Um jovem professor da Escola Universitária de Teologia em Mar del Plata, na Argentina, acaba de ser despedido pelo bispo titular da Diocese de Mar del Plata, Monsenhor Gabriel Mestre, que é Gran Canciller, algo assim como diretor ou presidente daquele centro universitário. O docente foi despedido por ter publicado em sua conta do Facebook a carta de Monsenhor Carlo Maria Viganò, uma carta de 19 de dezembro último, a qual eu me referi através de um vídeo no meu canal um dia desses. Na carta, o núncio dos Estados Unidos faz acusações bem graves ao atual ocupante da Cátedra de Pedro, referentes aos atos de idolatria que este promoveu durante o Sínodo da Amazônia. Já estamos vendo que não se pode divergir de Francisco, mesmo educadamente e com espírito cristão, como fez o professor Loria, porque os cérberos que guardam os portões do submundo de Bergoglio despedaçam qualquer um que tente fazer um bom serviço às almas, alertando-as dos perigos que as cercam. No último dia 28 de dezembro, eu publiquei 2 vídeos contando a história de um grupo de eremitas escoceses que receberam, na noite de Natal, um aviso de excomunhão por correio eletrônico de seu misericordioso bispo, por terem eles, os eremitas, publicado meses antes uma carta crítica a Bergoglio. Agora é a vez do doutor Maximiliano Loria, um jovem professor, doutor em filosofia, que há vários anos dava aula naquela escola universitária de teologia na Argentina, e que, além disso, por seus méritos, era também membro do Conselho Superior dessa escola, representando a área de filosofia. Ele foi expressamente informado de que o motivo de sua demissão foi esse: ter publicado no seu perfil do Facebook a tal carta de Monsenhor Viganò. O professor Maximiliano Loria é um dos maiores especialistas no pensamento do filósofo inglês Alasdair MacIntyre, e até tem um blog chamado MacIntyre em espanhol, para difundir, nesta língua, e entre os pesquisadores interessados, o trabalho filosófico do autor inglês, conhecido como o filósofo das virtudes. Bom, o Dr. Maximiliano Loria, pode-se ver, não é um homem qualquer. Pode-se dizer, inclusive, que é um ativo humano muito importante, com méritos que superam a mediocridade tão comum nas universidades atualmente. Não, o problema não é só brasileiro, creiam-me. Mas, mesmo assim, o tal bispo que o despediu parece não ter pensado 2 vezes. Não pensou no alunado, que ficou privado das aulas de um professor. Ao parecer, excelente. O doutor Maximiliano Loria se defende. Abre aspas. Minha intenção foi mostrar que na igreja as coisas não estão indo bem. Eu respeito o Papa, mas não posso deixar de afirmar que muitos de seus gestos e palavras são incompreensíveis para mim, como, por exemplo, o fato de que permita que se cultue um ídolo pagão dentro dos muros da igreja. Fecha aspas. Não é de agradecer e de elogiar ver como esse homem, o professor, se preocupa com a igreja? E que dúvida cabe de que é um excelente exemplo para a juventude que dele dependia em sua preparação teológica, lá na Escola Universitária de Mar del Plata? Quem visita a página do professor Loria no Facebook vê como ele é um católico preocupado com questões importantes e católicas, como a família e a educação. Costuma assinar e compartilhar petições do Change.org, 2 de cujos exemplos são: uma que diz: "No expulséis la filosofía de los colegios, salvemos la filosofía", e a outra: "Aprueben urgente lei de famílias numerosas para a Argentina". Parece que nada disso, os diversos méritos do professor Loria em uma época de miséria intelectual, onde leis de gênero e LGBT destroem a educação e a família, parece que nenhum dos méritos desse professor teve importância para o bispo, cuja reação à publicação do Dr. Loria nas redes sociais foi rápida. Cerca de 2 horas depois do exercício de liberdade do professor em sua página do Facebook, o bispo chamou-o por telefone para dizer-lhe que quem difunde esse tipo de textos, como o do Monsenhor Viganò, não é leal ao magistério do Papa Francisco e, portanto, não pode ensinar em uma instituição universitária católica.
E, poucos dias depois, chegou para o professor Dr. Maximiliano Loria a formalização da demissão, que ratificava a decisão do bispo de excluí-lo do claustro docente. O meio de comunicação que divulga esta notícia, o Adelante la Fé, tem o cuidado de explicar um detalhe bem importante. E é que, depois da morte de Monsenhor Henrique Rao, em 1971, somente 3 anos após a fundação por ele da Universidade Católica de Mar del Plata, aquela universidade foi entregue por seu sucessor nas mãos de personagens relacionados com a teologia da libertação e com grupos guerrilheiros. E que a única coisa boa que restou foi a atual Escola Universitária de Teologia. Diz o artigo, abre aspas, da Universidade Católica não restou quase nada a não ser a atual Escola Universitária de Teologia. Os vários e importantes cursos que se ensinavam na liquidada Universidade Católica passaram à atual Universidade Nacional de Mar del Plata, com exceção desse curso de teologia. E continua o artigo. Esses antecedentes históricos pesaram, sem dúvida, e continuam pesando, na posterior vida acadêmica da Escola Universitária de Teologia, cuja condução passou por diversas mãos e diversas orientações doutrinais, dependendo em boa medida dos bispos que se vão sucedendo. O atual Monsenhor Mestre, que conduziu a escola como vice-reitor, é de uma clara filiação progressistas com indissimulados e fortes vínculos com as esquerdas locais. Em abril do ano passado, por expresso convite do bispo Mestre, dissertou na Escola Universitária de Teologia o publicitado e questionado monge Anselm Grün, cujos ensinamentos têm sido rotulados de heréticos. Grün, que é amplamente conhecido por suas posturas sobre a homossexualidade e o diaconado feminino, chegou a declarar que é possível que em um futuro não muito distante tenhamos uma papisa. Esse personagem, assaz duvidoso, conta com o firme aval do Papa Francisco, o que lhe abre portas em todos os centros acadêmicos católicos do mundo. Uma vez mais, continua o artigo, confirma-se algo que já sabíamos. Um professor católico de firme doutrina e aquilatado testemunha de fidelidade à Igreja não pode ensinar em uma instituição universitária católica. E isso em nome da sinodalidade, do pluralismo, da misericórdia, do diálogo, da defesa da casa comum e da conversão ecológica. Obra mestra da hipocrisia. Fecha aspas. Incrível, não é? Quem conhece as universidades católicas no Brasil sabe que já não são católicas muitas delas. Aqui na Espanha, o mesmo. Também no meu canal, publiquei precisamente no dia 16 de novembro de 2019 a notícia de que a REPAM, Rede Eclesial Panamazônica, foi convidada pelo arcebispo de Valência, Monsenhor Antônio Cañizares, para a 14ª Jornada de Educação Social da Universidade Católica de Valência, da qual ele é chanceler. A REPAM, convidada por uma universidade católica aqui na Espanha. Quem acompanhou o Sínodo da Amazônia pelo meu canal ou por outros meios, sabe que a REPAM, presidida pelo cardeal brasileiro Cláudio Umes, esteve diretamente envolvida em vários eventos em Roma por ocasião do Sínodo Herético da Amazônia. É isso. Estamos vivendo para ver uma REPAM, organismo que promove o paganismo, convidada por uma universidade católica, e um professor doutor altamente bem informado e super católico ser demitido por não ser leal ao magistério do Papa Francisco. Um Papa que é hoje, para muita gente, a 4ª pessoa da Santíssima Trindade, apesar de que, como bem disse o filósofo Marcelo Pera, odeia o Ocidente e aspira a destruir a tradição cristã, o cristianismo. Para isso, ele tem seus cães cérberos. Nada mais pelo momento, obrigado por estar aí e até meu próximo vídeo.